Olá, este é o Tenístico Podcast, um podcast voltado a falar de tênis, do circuito da ATP, tanto no masculino quanto no feminino. Este é o episódio número 1. Eu sou Diógenes Savimondo, um praticante amador da cidade de Porto Alegre. Este podcast não tem caráter informativo, é apenas um bate-papo descontraído sobre o que está rolando no mundo do tênis, na atualidade, alguns comentários sobre a rodada, dos torneios que estão em andamento, no masculino e principalmente no masculino e também no feminino. Então tá, pessoal, vamos lá, vamos falar um pouco então. Já de largada já vou dizer as minhas preferências no circuito, que são caras que não são tão novos assim, que são Andy Murray, Stanislas Wawrinka e Juan Martín Del Potro. Por que esses três? Inclusive um já praticamente aposentado. Por que esses três? Foram jogadores que conseguiram ganhar Grand Slam na grande era do Big Three. Que os caras não davam chance para ninguém. Nadal, Djokovic e Federer. E esses três, em especial o Andy Murray, conseguiu ser número 1 do mundo num momento em que esse Big Three que eu comentei dominava amplamente o circuito. E, inclusive, uma época tentaram chamar de Big Four. O Andy Murray queria entrar nessa turma, mas não conseguiu, principalmente pelas lesões. Então o cara, lá por 2016, 2015, se eu não me engano, ele estava no auge da carreira, foi número 1 do mundo, numa época que os caras, que o Big Three estava no top, basicamente com 29, 30 anos cada um, ganhando absolutamente tudo, e o Andy Murray conseguiu ser número 1 naquele momento, entendeu? Ganhando o Wimbledon, sendo bicampeão olímpico. E os outros dois também, o Wawrinka conseguiu ganhar 3 Grand Slam, que é uma coisa bizarra, muito, muito absurda naquela época. E o Del Potro, como ganhou só um, porque ele não teve físico para ganhar mais, né? Mas ele foi até a final, medalha de prata na Olimpíada do Rio. E além disso jogava muito tênis, né? Uma direita fenomenal. Então tá, essas são as minhas preferências no circuito. Dentre os jovens, vamos lá, dentre os jovens tem muitos. Essa nova geração, como é dita, né? Infelizmente, agora que o pessoal, o Big Three lá está se aposentando, estão dando chance para outros ganharem grandes torneios, somente Grand Slam. Então, ganhou ali o Dominic Thiem, ganhou, mais recentemente, ganhou o Alcaraz, mas então, eles estão aproveitando essas brechas que obviamente, uma hora ia chegar, né? Os tenistas lá iam, os top de linha, como Djokovic, Nadal e Federer, iam se aposentar. Um, inclusive, já se aposentou, que é o Federer, que é o maior de todos, né? Isso aí não vou entrar nessa discussão, porque todo mundo acha que o mais genial era o Federer, o mais mentalmente genial era o Nadal, e o Djokovic era uma mistura dos dois, né? Tanto mental quanto técnico. Então tá, hoje tem jogo, né? Hoje tem jogo, vamos ver que jogo tem hoje. Essa surpresa, Eubanks, um americano, contra o Medvedev. Então vamos lá, pitaco sobre a rodada. O Medvedev vai ganhar, né? Porque o cara é um robô, simplesmente um robô de jogar tênis. Não é o estilo mais bonito de se jogar, mas o cara é um robô. Não sei se ele tá com algum problema físico, mas ele em forma ele pode incomodar qualquer um. Não foi páreo para o Alcaraz, né, na última final ali do ATP de Indian Wells, mas é que o Alcaraz tá voando baixo, né, entendeu? Então o cara tá acima dos demais, tá com um físico espetacular, apesar de algumas lesões recentes, né, mas o físico é que o estilo de jogo dele é complicado para isso. Então tá, pessoal, vamos lá.
E o outro jogo que tem hoje é o jogo entre o Cerúndulo, que é o argentino, e o Khachanovl. Bom, esse jogo é um jogo bastante equilibrado. Este Cerúndulo é um bom jogador que tem surgido, mostrando uma boa qualidade de tênis. Foi semifinalista no ano passado desse torneio. Então, um jogador que sabe jogar essas quadras duras americanas. Contra o Khachanovl, que também é um jogador já experiente, já ganhou Masters 1000. É um jogador que tem uma direita, uma empunhadura muito radical, uma direita que bota bastante spin, e a esquerda é o ponto fraco, né? Como a maioria dos tenistas, mas a esquerda, tirando o Zverev da vida, né? E tirando os jogadores mais tops, que não tem pontos fracos, basicamente, mas a esquerda dele deixa um pouco a desejar. Então, se fosse para palpitar, eu vou de Cerúndulo, vou com o argentino. Já classificado para as semifinais, então, é o Jannik Sinner, que é o italiano, que é atualmente disparado o melhor jogador italiano, né? Já que o Berrettini está patinando na carreira aí, né? Chegou já à final de Grand Slam, mas de lá para cá deu uma desandada, né? É um outro jogador que também depende muito da direita, né? A esquerda dele é complicado. E o Jannik Sinner já é um jogador extremamente com uma potência de golpes muito elevada. Deixa alguns golpes a desejar, tipo deixada ou slice, mas fora isso ele tem todos os golpes, uma esquerda muito consistente, bate muito forte na bola. É o adversário que, tirando ali o Djokovic, o Nadal da vida, é um adversário que impõe mais respeito ao Alcaraz, né? Então, um eventual confronto deles numa semifinal vai ser um grande jogo. E o Alcaraz ganhou recentemente, agora em Indian Wells, né, do Sinner, pode se repetir isso, mas é um jogo em aberto. Claro que o Alcaraz vai ter que passar do Fritz, que também é um grande jogador, que não vai ser fácil. O Fritz aí tá frequentemente aí nos Masters 1000, sempre em quarta de final, semifinal, né? Tá beliscando mais algumas coisas aí. Mas eu acredito, então, nas semifinais, então, Carlos Alcaraz contra o Jannik Sinner e Medvedev contra o Cerúndulo. E aí, grande chance de se repetir a final de Indian Wells, né? Que teve o Medvedev contra o Alcaraz. O Medvedev, ele tá com sorte nesse torneio, porque pegou uma sequência aí mais tranquila, ganhou um jogo de WO, né? Então ele deve tá meio que descansando nesse torneio aí. E é capaz de chegar e ter estudado o que aconteceu na última final, né? Então eu não descartaria uma eventual retomada aí do Medvedev com o título em Miami. Porque o Alcaraz é um jogador que joga no limite, né? No limite físico. Ele se doa ao máximo, é o estilo espanhol, né? Não desiste nunca, chega em todas as bolas. Foge da esquerda e consegue, e se ele não mata o ponto, consegue buscar uma eventual bola lá no outro lado da quadra, né? Mas então é isso, pessoal. Por hoje ficamos por aqui. A ideia desse podcast é fazer podcasts de episódios de curta duração. É jogo rápido, é isso, é aquilo. Fala. Então peço que quem estiver escutando meu podcast aí, dê uma curtida. É um início de trabalho aí no podcast para realmente, é uma fala totalmente... Eu não sou jornalista, sou apenas um amante do tênis e um praticante amador aí. Então, dê seu like aí no podcast e interaja com a gente aí nos comentários. Um grande abraço.